Está no ar o Revista TST, a sua revista eletrônica com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você confere. A audiência pública no TST discute a responsabilidade por dívidas trabalhistas da Varig. Banco do Brasil é absolvido de indenizar ex-gerente do Banco do Estado de Santa Catarina, que perdeu cargo após incorporação. No quadro Quero Post, a dúvida de um internauta sobre demissão durante o contrato de experiência. E ainda, os detalhes da nova etapa de implantação do processo judicial eletrônico no TST. O Revista TST começa agora! As dívidas trabalhistas da extinta Varig foram tema de audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho. E quem acompanhou a audiência e tem mais informações é o repórter Carlos Balbino. Olá, Balbino. Olá, Anamélia. A audiência pública acerca do recurso repetitivo sob a relatoria do ministro Guilherme Caputo Bastos teve como finalidade o esclarecimento de pontos fundamentais para o embasamento da discussão sobre a responsabilidade solidária da TAP Manutenção e Engenharia Brasil pelas dívidas trabalhistas deixadas pela Varig. Aqui no TST há ministros que entendem que a TAP deve ser responsabilizada em função da aquisição de uma das filiais da Varig. Outros acham que essa responsabilidade só existe a partir do momento da compra, em novembro de 2005. E há ainda aqueles que defendem que a TAP não deve ser responsabilizada pelos débitos. A questão é que a tese jurídica a ser fixada em razão de a TAP ter sucedido a empresa integrante do mesmo grupo econômico servirá como paradigma obrigatório a ser observado nos demais processos em que se discutam questões com o mesmo tema. Por isso, a necessidade dessa audiência pública, cujos momentos mais importantes você vê a partir de agora na reportagem. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho dedicaram uma tarde para ouvir representantes da TAP, dos ex-empregados da Varig, advogados e outros interessados no caso sobre a sucessão das obrigações trabalhistas da companhia aérea que foi extinta. Logo na abertura da audiência, o presidente do TST falou da importância da colaboração dos participantes convidados. Qualquer decisão nossa tem impacto na economia, tem impacto na sociedade. Tem efeitos econômicos, jurídicos, políticos, sociais. E tudo isso aí é ponderado pela Corte. A condução dos trabalhos ficou a cargo do ministro Guilherme Caputo Bastos, relator do processo submetido ao rito dos recursos repetitivos. A principal questão a ser esclarecida era qual critério normativo deveria prevalecer no caso. O artigo 60 da Lei 11.101 de 2015 prevê que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização. Diz ainda que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Já a exceção prevista na Orientação Jurisprudencial 411 da Seção 1 de Dissídios Individuais estabelece que o sucessor responde solidariamente em caso de má-fé ou fraude na sucessão. Aqueles que defendem a inaplicabilidade do artigo 60, caput, parágrafo único da Lei 11.101/2005, o fazem sob o fundamento de que a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A. não teria participado do leilão judicial destinado à arrematação da Unidade Produtiva Varig, UPV. Sustentam, inclusive, que a aquisição de ativos da VEM S.A., 40 dias antes da aprovação do plano de recuperação judicial, evidencia o caráter fraudulento da operação, o que seria suficiente para afastar a incidência do posicionamento consolidado na orientação jurisprudencial número 411 da SPDI 1. Na decisão de afetação, consignei que para a elucidação da questão jurídica fixada seria imperioso esmiuçar as circunstâncias que envolveram a alienação de ativos da VEM S.A. para a TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A.,
bem como os aspectos relacionados à recuperação jurídica da Varig S.A. O ministro relator indagou aos participantes da audiência se no plano de recuperação judicial apresentado pela Varig foi recomendada a venda de ativos da empresa como forma de angariar recursos para atender às necessidades de giro de capital. Entre outros questionamentos, o ministro também perguntou se a venda das filiais da Varig foram antecipadas em razão da condenação da companhia na Justiça norte-americana ao pagamento de 62 milhões de dólares relacionada à compra de aeronaves, se a proposta de venda das filiais da empresa para a TAP foi apresentada à Assembleia Geral de Credores e aprovada de acordo com o que prevê a Lei de Falências, e se a alienação de ativos ocorreu dentro do processo de recuperação judicial com a chancela do Judiciário. Cada participante teve 15 minutos para esclarecer os pontos levantados. O representante da empresa portuguesa detalhou como ocorreu o processo de aquisição das filiais da Varig pela TAP e cuidados que foram tomados para evitar que fossem herdados os passivos da extinta companhia aérea. Contratei auditores e advogados que me explicaram muito claramente que seria possível estarmos isentos dessa herança de passivo se comprássemos ativos de uma empresa em processo de recuperação judicial, desde que aprovado pela Assembleia de Credores e autorizado pelo juiz da vara empresarial devida. Dessa forma, não herdaríamos passivos. Fernando da Cruz Souza Pinto também falou sobre o esforço que foi feito para levar o negócio adiante. A Varig era a principal cliente, ganhou fôlego com essa venda, conseguiu continuar a operação, na realidade operou por mais 5 anos, mas ao longo do tempo iniciou uma redução constante de aviões e de destinos. Foram 12 anos de perdas contínuas nesse negócio. Totalmente suportado pelas finanças e pelos acionistas, no caso a TAP. O representante da Confederação Nacional da Indústria também defendeu a aplicação da tese jurídica a favor da isenção dos débitos trabalhistas. E qual é o entendimento fundamental sobre esse aspecto do parágrafo único do artigo 60? Primeiro, estamos diante de uma norma excepcionalíssima, né, que isenta da sucessão, porque, geralmente, quem adquire ativo, quem adquire empresa, sob que roupagem se queira dar, automaticamente ele é um sucessor daquelas dívidas. Aqui rompe-se, dado o caráter excepcional dessa aquisição, feita no âmbito de um processo de recuperação judicial. E o que fundamenta esse aspecto? Primeiro, é a busca de dinheiro entrando no caixa da recuperação para pagar os credores. E isso só se vai ter se realmente o adquirente desse ativo ficar imune à sucessão. A exposição dos argumentos sob o ponto de vista econômico foi seguida da fala do representante do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, que abordou a situação dos empregados da extinta Varig, ao reforçar que a aquisição da antiga Varig pela TAP ocorreu antes do processo de recuperação judicial. Ele afirmou que em processos movidos pelo sindicato no Rio Grande do Sul, a própria TAP reconheceu a condição de grupo econômico ao assumir direitos trabalhistas e absorver diversos empregados da Varig. Sob o olhar do empregado, ele foi empregado da Varig, do Departamento de Manutenção, da VEM e da TAP. Fica claro isso. E até todo esse processo que se dá das questões envolvendo os direitos trabalhistas deixa mais claro ainda a inequívoca condição de grupo econômico. Também favorável à responsabilidade solidária, o representante da Associação de Pilotos da Varig considerou equivocada a aplicação do artigo 60 da Lei de Falências. A hipótese de aquisição das ações de controle das empresas VEM e Varig Log pela TAP, sob o escudo do artigo 60 da Lei 11.101, é no mínimo absurda. Porque, como está registrado nos autos, foi feito formalmente sob a égide de outro
outros artigos, de um especificamente final, o artigo 66. Além do que, o que foi aprovado em Assembleia em relação a essa venda dessas duas empresas jamais foi cumprido. Com argumentos semelhantes, o representante da Associação dos Participantes e Beneficiários do Aeros, Otávio Bezerra Neves, defendeu a não aplicação do artigo 60, uma vez que a TAP comprou a empresa sabendo que a Varig estava em dificuldade. O representante da Central Única dos Trabalhadores, o advogado Paulo Roberto Alves da Silva, questionou de que forma poderão ser assegurados os créditos trabalhistas aos empregados se não for por meio do patrimônio da empresa. Outro que foi contrário à aplicação do artigo 60 foi o advogado Carlos Augusto Jataí Duque Estrada. Ele argumentou que a Varig continuou como sócia no negócio, mesmo após a venda. Todos os esclarecimentos coletados durante a audiência pública serão encaminhados para a análise dos ministros antes do julgamento do processo que trata dos débitos trabalhistas da extinta Varig. A tese jurídica que for fixada será paradigma obrigatório a ser observado nos demais casos relacionados à mesma questão de direito. E essa foi a terceira audiência pública realizada no Tribunal Superior do Trabalho após a edição da Lei 13.015 de 2014, que introduziu na Corte Trabalhista a sistemática dos recursos repetitivos. Segundo o novo texto, se o TST, ao receber um recurso de revista, considerar que a matéria é repetitiva, todos os recursos que estiverem nos TRT sobre o mesmo tema ficarão sobrestados, aguardando a decisão do primeiro caso. Decidido o paradigma, todos os demais deverão ser julgados no mesmo sentido. E no próximo bloco, quero post a dúvida de um internauta sobre demissão durante o contrato de experiência. O Revista TST está de volta e vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos começar o nosso giro com o destaque da terceira turma. A turma reduziu para R$ 500 mil a indenização que uma siderúrgica vai ter que pagar ao metalúrgico que teve os dedos da mão esquerda amputados em um acidente de trabalho. Para trocar uma peça, ele desligou a máquina conhecida por gaiola de alta rotação, mas quando colocou a mão dentro da engrenagem, não viu que o equipamento ainda estava funcionando. A siderúrgica recorreu ao TST contra a decisão do TRT do Pará e do Amapá, que havia definido a indenização em R$ 700 mil. O ministro relator, Alberto Bresciani, decidiu então reduzir a quantia, levando em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a situação econômica da siderúrgica e do trabalhador. A decisão foi unânime. E ficou mantida pela 8ª turma decisão regional que condenou o Banco Santander a pagar a uma bancária que teve contrato rescindido uma gratificação especial concedida a outros empregados na rescisão contratual. Em defesa, o Santander sustentou que a área em que ela atuava não dava direito à gratificação ao final do vínculo empregatício e que caberia à bancária comprovar que houve tratamento discriminatório. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, relator do recurso, no entanto, explicou que é dever do empregador comprovar os critérios para o pagamento da gratificação especial. Disse ainda que o regional decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial do TST, no sentido de que o poder diretivo do empregador não pode se sobrepor ao princípio constitucional da isonomia. E o Banco do Brasil não vai ter que indenizar uma ex-gerente do Banco do Estado de Santa Catarina que perdeu o cargo após a incorporação. O caso foi julgado pela 6ª turma. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma bancária do Banco do Estado de Santa Catarina que preferiu manter a estabilidade e não aderir ao plano de regulamento pessoal do Banco do Brasil após a incorporação da instituição estadual.
Na reclamação trabalhista, a empregada disse que, com isso, deixou de exercer função comissionada e sofreu discriminação. O Banco do Brasil negou as acusações. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina julgou improcedente o pedido da bancária, por considerar que a perda de função não caracteriza ato ilícito. Ainda segundo o regional, a discriminação não foi comprovada. No recurso apresentado ao TST, a bancária insistiu que foi vítima de assédio moral por ter se negado a aderir ao plano do Banco do Brasil. A relatora do caso, na sexta turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, esclareceu que, para chegar à conclusão diversa do TRT de Santa Catarina, teria de reexaminar fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126. A decisão foi unânime. E o giro de notícias continua. Seguimos agora para a primeira turma. Uma analista de controle da Vale, vítima de assédio moral por parte da chefia, vai receber indenização de R$70 mil por dano moral. Segundo testemunhas, a analista foi colocada sozinha em uma sala e ainda teve todos os ramais desligados. Ao julgar o caso na primeira turma, o relator, ministro Hugo Scheuermann, avaliou que o regional considerou grave o abalo psicológico sofrido pela empregada diante do tratamento da chefe, além de levar em conta o porte econômico da Vale. Devido ao grau da lesão sofrida pela empregada, a indenização ficou mantida pela turma. E essa notícia teve grande repercussão em nossas redes sociais. Pelo Facebook, algumas pessoas comentaram a notícia, como é o caso da Juliana Paixão. Na opinião dela, só quando dói no bolso, as empresas aprendem a respeitar o funcionário. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais no quadro Quero Post. A pergunta enviada pelo Facebook com a hashtag Quero Post é do Guilherme Augusto. E a dúvida dele é a seguinte: posso ser demitido no meio do contrato de experiência? Se sim, tenho direito a alguma indenização? A resposta você confere agora na reportagem. Na hora de contratar um trabalhador, é comum o patrão se questionar se o novo profissional vai se adaptar ao cargo e às regras da empresa. O contrato de experiência, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, é utilizado justamente para o empregador e empregado se conhecerem. É importante, sim, para a gente conhecer a empresa e ter uma noção de como é o trabalho. Cada um coloca o que quer no seu currículo, então eu acredito que a empresa tem que realmente conhecer os funcionários para depois começar literalmente a investir no mesmo para ter um futuro juntos. Tassiane estava cumprindo o contrato de experiência como operadora de telemarketing quando percebeu que não concordava com as regras da empresa e, por isso, pediu demissão. Eu tinha que falar coisas, ligar em horários que eu achava que não era adequado, que eu não... eu também não gostaria que me ligassem nesses horários, Então eu falei assim, eu não quero. O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e deve ser registrado na carteira de trabalho antes mesmo de o empregado iniciar as atividades. O artigo 445 da CLT prevê que esse tipo de contratação não pode durar mais de 90 dias. Durante esse período, a empresa pode demitir o empregado, mas o trabalhador deve ficar atento. Mesmo durante o contrato de experiência, ele tem direitos garantidos por lei. Se, por exemplo, o empregador manda embora antes que o contrato termine, ele tem a obrigação de pagar 50% em cima daqueles dias que faltavam para completar o contrato de trabalho. Da mesma forma, o empregado, se ele der causa ou se ele for lá e rescindir o contrato antes, tem os 50 dias que pode ser cobrado dele. Mas se o contrato de experiência tiver uma cláusula assecuratória, ele passa a valer da mesma forma do contrato por prazo indeterminado. Se tiver a cláusula, que a gente chama de cláusula assecuratória do contrato, é como se fosse um contrato de experiência com os mesmos efeitos do contrato por prazo indeterminado. Então, acabou o contrato, quem der causa, se for um empregador, por exemplo, ele vai pagar tudo que teria o direito qualquer pessoa de um contrato comum.
A juíza lembra que, mesmo sem a cláusula assecuratória, o contrato de experiência garante ao trabalhador diversos direitos previstos no contrato de trabalho por prazo indeterminado. O que sai fora é o aviso prévio e a multa de 40%, que seria uma espécie de indenização por se terminar um contrato que a gente não sabe que poderia perdurar no tempo. Mas como o contrato a termo a gente sabe que vai terminar a tal dia, então essas parcelas não são devidas. Outro direito garantido durante o contrato de experiência está previsto na súmula 378 do TST, que diz: o empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidentes de trabalho. Em um caso que chegou à 7ª turma do TST, os ministros reconheceram o direito à estabilidade provisória de um inspetor de segurança que, 5 dias após ser contratado, sofreu um acidente e foi demitido durante o período de experiência. A empresa foi condenada a pagar indenização substitutiva equivalente aos salários e demais verbas que o trabalhador teria recebido até o fim da estabilidade. E no próximo bloco, os detalhes da nova etapa de implantação do processo judicial eletrônico no TST. Estamos de volta com Revista TST e vamos conferir outras notícias de destaque na semana. 588 mil metros quadrados próprios para cultivo. Esse é o tamanho do espaço destinado para o Parque Bosque dos Tribunais. E mais árvores vão crescer por ali. Isso porque mudas de árvores nativas do Cerrado, como o pequi, foram plantadas no bosque e algumas delas pelas mãos dos próprios presidentes dos tribunais superiores. De enxada nas mãos, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, auxiliou no plantio de uma muda de pequi. Uma coisa que todos sabem, que a gente, quando planta uma árvore, deixa alguma coisa para as próximas gerações. E uma das coisas que me emocionou também foi ver a presidente da OAB local, a vice-presidente, trazer a filhinha dizendo: nós estamos preparando o futuro deles. Ao todo, 700 mudas foram doadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova Cap, e pela Secretaria de Ambiente do TST. O evento faz parte do projeto OAB Verde. A gente viu que era o momento certo para juntar os tribunais e, junto com a OAB, fazer mais um evento com um grande plantio. E hoje a gente conseguiu concluir com sucesso o evento. O plantio das mudas faz parte das iniciativas relacionadas ao Termo de Cooperação Técnica assinado pelo TST, TSE e STJ e voltado para questões ambientais. É o judiciário preocupado com a sustentabilidade da cidade. Uma iniciativa dessas ajuda a todos os que vivem e trabalham nesse ambiente a trabalharem com melhor disposição. Por isso que eu acho que foi uma iniciativa fantástica da OAB e do governo do Distrito Federal com a colaboração dos tribunais superiores. Ainda durante o evento, o presidente do TST sugeriu ao governador do Distrito Federal que a placa que indica a localização das praças dos tribunais fosse fixada próximo aos tribunais superiores. É absolutamente natural esse pedido, já que os tribunais que antes funcionavam naquele local, no setor de autarquias, agora estão funcionando aqui. Então é justo que a Praça dos Tribunais seja onde estão os tribunais superiores. A partir de 1º de março vai começar uma nova etapa de implantação do processo judicial eletrônico no TST. A expansão vai ser gradual e os usuários vão contar com treinamento e materiais de suporte.
Já em pleno funcionamento nas primeiras instâncias do Judiciário do Trabalho, o Processo Judicial Eletrônico, PJE, inicia nova etapa de implantação. A partir de 1º de março, o sistema passa a ser usado também no TST. A expansão na Corte Superior Trabalhista será progressiva. O primeiro momento é colocar o PJE dentro da presidência, que é onde tem apenas uma análise de admissibilidade de recursos de revista e de agravos de instrumento de recurso de revista, e que é paulatina, e a partir dessa instalação na presidência, com o treinamento de todos os envolvidos e com a experiência dos erros e dos acertos, a gente começar uma expansão para outros órgãos jurisdicionais. A previsão é de que até o fim do ano, todos os órgãos judicantes e os diferentes tipos de recursos estejam integrados ao sistema. O resultado será uma melhor comunicação entre TST, tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho. Faltando menos de um mês para o início da expansão do PJE no TST, os servidores assistiram a uma apresentação que esclareceu como o sistema vai funcionar. A ideia de ser programada essa pré-reunião para deixar a gente fazer essa série de perguntas para tirar qualquer dúvida que tem é muito interessante, eu achei que é muito válido. Esta servidora da ouvidoria do TST já veio pronta para aprender e depois saber explicar. Prepara a gente para receber, inclusive, as reclamações, atender os clientes que estão com dificuldade. Então, isso é muito importante. Além do serviço de apoio oferecido pela ouvidoria por um canal 0800, vão estar disponíveis na página do PJE, no site do TST e no canal do TST no YouTube, uma série de tutoriais para ajudar em questões práticas. O maior desafio é a informação. A gente tentar subsidiar ao máximo o nosso público interno, o público externo, com informações sobre esse novo sistema, sobre essa nova realidade. E fique ligado! No nosso canal no YouTube já estão disponíveis os tutoriais de como acessar o sistema do Processo Judicial Eletrônico no TST. Acesse youtube.com/TST. E vamos ainda conferir outras produções da TV do TST? Vamos saber os destaques da próxima edição do programa Jornada, com a apresentadora e editora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana vai trazer uma reportagem especial sobre 2 regimes de trabalho, o dos servidores públicos e o dos empregados públicos. Vamos mostrar quais são as diferenças e as semelhanças entre essas duas modalidades. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da corretora de imóveis e do proprietário da imobiliária. Quem vai dar as respostas é uma juíza de Brasília. Em Fortaleza, as ações do TRT do Ceará para estimular as conciliações e dar fim a processos trabalhistas com mais rapidez. E no Jornada Extra, o projeto DV na Trilha, que propicia deliciosos passeios de bicicleta a pessoas com deficiência visual. 2 servidores do TST participam da iniciativa. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira, 7h30 da noite. É com você, Ana. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais um Revista TST. Outras notícias você acompanha pelo nosso site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!